Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, essa pergunta é meio de Umbanda, hein? Ou de alguma coisa assim do gênero, Candomblé, por exemplo. Professor, por que ao desincorporar o médium dá um pulo para trás? Minha querida, primeira coisa, esse pulo para trás não é bem todos os médiums e também não é todas as entidades que faz. Existem alguns médiuns que dão pulo para trás e outros não. Existem alguns médiuns que saem naturalmente e outros não. O que faz isso acontecer são duas questões. Uma delas é o seguinte: é a questão energética. Não é da força da entidade. E a outra questão é da auto-hipnose. Então vamos lá. Auto-hipnose. Depois eu vou para a energética. Da auto-hipnose seria o seguinte: ele, por observação, o médium, pela observação, quando ele estava de cambono. Cambono é aquele estagiário da mediunidade, tá? Aquele que está iniciando, aprendendo, entendendo como é que funciona as incorporações e tudo mais. O que acontece? O cambono fica do lado do médium que está fazendo. Então ele vai observando. Conforme ele vai observando, ele vai coletando informações que vai ajudar ele na auto-hipnose quando ele for fazer a incorporação, tá ok? Então vamos lá, um exemplo. Se alguém não visse como um Exu se incorpora, a grande probabilidade dele incorporar de forma diferente seria incrível. Um exemplo. Eu vejo todos os Exu fazendo assim. Isso faz com que entre na cabeça da pessoa. Por isso, inclusive, que quando tem manifestações demoníacas em igrejas, por exemplo, e o pastor bota a mão na cabeça e fala: eu quero que você venha aqui. Quem que é você? Pode chamar. Aí o que o pastor vai fazendo quando ele está colocando a mão na cabeça? Alguns, né? Não é todos não, tá? Mas que a gente vê na televisão e do modo amplo, né? Onde tem muita parte pentecostal. Ele bota na cabeça e vai falando assim: eu quero que venha o chefão. Eu quero que venha o... Aí ele vai dando os nomes. Eu quero que venha aqui o Exu Caveira. Pá, se essa pessoa, alguma vez na vida dela, ela já viu a incorporação de um Exu Caveira, ela tem uma probabilidade muito grande de incorporar o Exu Caveira, tá ok? Com as características, inclusive, do Exu Caveira. Mas, como a conotação do pastor vai falando que é um demônio, ele vai ter a característica do Exu Caveira, por exemplo, mas com a conotação demoníaca, xingando, falando palavrão, sendo bem ruim mesmo. E as pessoas vão achar que o Exu é ruim, mas não é. E isso se chama magnetismo animal, usado na hipnose. Ok? Professor, então quer dizer que a incorporação em centros é auto-hipnose? É auto-hipnose, meu querido. Você precisa entrar num nível de auto-hipnose para alguém controlar você. Da mesma forma que eu ponho a mão e controlo a pessoa com uma hipnose, você fazendo auto-hipnose, você dá autorização para o espírito acoplar em você. Não é que o espírito entra em você, ele acopla em você. E ele acoplando em você, ele controla você. Agora levanta a mão, agora passa a mão na coisa, agora tira de sujeira, agora fala tal coisa. Ele vai falando e você vai fazendo, certo? Então o ser humano, ele foi projetado, esse robô biológico humano, ele foi projetado para ter essas características. Tá ok? Muito bem. E agora de pular para trás. Então você tem
a auto-hipnose que ele pode ter visto pulando para trás, ou pode ter uma questão de energia. Seria mais ou menos o seguinte, não sei se vocês sabem, mas dentro da energia, a energia cola a gente. Como assim, professor? Nunca vi isso daí. Pois bem, é que vocês não podem não ser da área de elétrica, por exemplo. Mas se você enfiar o dedo na tomada, o seu dedo não vai repelir, vai fazer assim, pum, jogar o seu dedo para longe. Não. O seu dedo vai ter uma força que vai segurar ele lá dentro na tomada. Então vamos lá. Tem a tomadinha aqui. Tem o nariz do porquinho aqui. Tem aqui. Tá aqui. E eu vou lá na tomadinha e boto o dedinho aqui assim. Ele não tem a força de repelimento. Se ele tivesse a força de repelimento, eu colocava aqui e ele fazia puf! Nossa, me jogou para longe. Mas professor, eu já vi gente tomar choque que joga a pessoa para longe. Pois bem, o soco pode jogar para longe de quando você põe, dependendo da frequência, a hora que você pega e coloca aqui. Tá? Ele pode jogar por causa do campo magnético que gera aqui, tá? Mas quando você fecha o contato e começa a circular a energia, então vamos lá, a energia sai de um ponto aqui, passa por você e volta para outro pontinho, ou seja, você fechou um curto, ou você coloca a mão aqui e essa energia vem aqui e aterra em você porque você está descalço, por isso que o choque só dá quando a gente está descalço. Né? Se você enfia na tomada, se você estiver isolado, se colocar num polo, não dá choque. Você liga um no outro, fecha curto e você passa a energia dentro dos seus dedos, ele vai passar, a energia vai ligar. Vamos falar que você enfiou esse e esse dedo. A energia vai andar daqui e vai fazer aqui. Quando ele faz isso daí, gera uma corrente, ou seja, a energia anda por você e chama corrente. Então você tenta imaginar que cria elos igual de uma corrente que te prende ali e ele te segura ali. Então a energia, quando a gente coloca, tanto é que quem trabalha com alta tensão, por exemplo, aqueles interruptor, quando a gente vai fazer, eles falam assim, bate forte, porque na hora que ele cola, para ele não colar errado, ele já tem que, já fixa lá, para não dar faíscas, para já entrar, já fechando a conexão. E depois, para você puxar, dá até um trabalho. Você precisa dar trancos para ele pegar e puxar e sair. O que acontece? Essa energia, por ter pela energia terem características de atração, de segurar, quando você vai desincorporar, ele pode estar colado igual um imã. Fala assim, sai daí, tem um imã colado aqui, peraí, sai. E na hora que ele puxa, ele te puxa um pouco para trás. Comigo acontece muito com algumas entidades, não são com todas não. Então eu tô aqui assim, tô lá incorporado, de repente faço assim, pulo para trás. Entendeu? Isso é comum. É comum por causa da energia. Mas também, junto com a energia, pode aumentar o teatro por causa da auto-hipnose. Porque o espírito pega e força para que aquilo fique mais intenso, porque quem ver vai falar assim, nossa, que espírito fortão que ele tem, mas na verdade é igual a todo mundo espírito, tá? Não precisa pegar e falar assim, olha, o do outro é mais forte ou mais fraco. Ai, quem me via desincorporando achava que era nossa senhora, era o espírito dos espíritos, não sei o que, nada com o que a ver. É espírito padrão, igualzinho a todos os outros, fazendo tudo a mesma coisa, tudo lindo, maravilhoso, como sempre. Tá certo? Então, não sei se vocês conseguiram entender essa questão aqui. Isso aqui da auto-hipnose é muito comum. Infelizmente, muitos às vezes faz sem saber como é que é, mas tem muitos que sabem como funciona e utilizam, inclusive, para o mal. Tá? É uma ótima ferramenta, é algo que nos faz ter conexão, inclusive, com o planeta Terra. Por isso que chama magnetismo animal, que foi descoberto por Mesmer, bem antes de Freud e tudo mais, tá?
E ele foi que fez os estudos para entender os seres humanos, porque que tem alguns pontos que dá efeito ou não. Ele pegou alguns pontos da acupuntura, de culturas orientais, foi vendo aqueles pontos, por que faz isso, por que faz aquilo, e foi testando e conseguiu entender o que era. Tá? Então é basicamente isso daí. Gente, espero ter passado um pouquinho de prisma, vocês tenham entendido. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma, tá bom? Que Deus abençoe. Namastê.